pô. Todo mundo é igual, todo mundo caga, mija, peida. Legal, entramos. Vamos lá. Vou botar no ar isso aí, Heraldo. Entramos no ar aí. Boa noite a todos. Novamente aqui, através do Facebook. Aquela breve introdução de novo, no ar, TV Folgada, nesta feira. Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite, torcida do Botafogo. Como bem já apresentamos a nossa live especial hoje com o jornalista Thiago Franklin, do canal TF, o nosso benemérito curador do Centro de Memórias, professor Luiz Felipe Carneiro de Miranda, nosso presidente Heitor Lins, Paulo Renato, do canal La Pelota Carioca. Fica aqui o meu boa noite. Quero ouvir um boa noite rápido mais uma vez, doutor. E vamos para a live com os nossos convidados. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus amigos da TV Folgada. Boa noite, Heraldo, Luiz Felipe, presidente Heitor, Thiago Franklin. Esperamos aí que tenhamos hoje aí uma live bem esclarecedora para os torcedores. Vou pegar de matar no peito e sair jogando. Não precisa apresentar, não. Vou matar no peito e sair jogando, porque o tempo aqui é corrido. Boa noite a todos aí, Luiz, Thiago, Paulo, Heraldo, a TV Folgada aí, mais uma vez, mostrando a sua raça, né? Começamos aí na dificuldade, mas nós vamos chegar no final com a vitória, se Deus quiser. Que nem é com o Botafogo. Boa noite aí, Luiz, boa noite, Thiago aí, sejam bem-vindos. E começando pelo Luiz aí, dá o seu boa noite aí, Luiz. Boa noite, amigos da TV Folgada, boa noite, Heraldo, boa noite, Heitor, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo. E estamos aqui para bater esse papo sobre a paixão comum, a paixão de todos nós, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Bora, Thiagão. Boa noite, Obrigado, Thiago. galera, pelo convite. Para mim é uma honra conversar sobre o Botafogo. Eu acho que é a coisa que eu mais falo no dia, ou é falar sobre o Botafogo ou falar sobre pagar contas, né? Acho que são os assuntos que a gente mais fala durante os dias. E é um hobby predileto, acho que de todos nós, e falar com vocês, com amigos como o Heitor, que como você falou na outra live, é um amigo que eu fiz, que eu gosto bastante, estou sempre trocando uma ideia. E o Paulo Renato, conhecendo ele hoje, o Heraldo, a gente tem alguns grupos aí em comum, mas sempre, de vez em quando a gente troca uma ideia ou outra, mas é muito bacana a gente estar reunido. Luiz Felipe, perturbei bastante ele em relação à situação lá do Tri Mundial, ele me deu algumas aulas, e é uma honra falar do Botafogo e tomara que isso que você falou, Heitor, aconteça. A TV Folgada só cresça e vire uma referência, como você é como torcida organizada para todo botafoguense. E o Heraldo, copiamos o casaco, né? Então, e eu tô com a calça também. Agasalho completo. A calça eu tô com outro, tô com calça de dormir. É igual Jornal Nacional, né? Como o pessoal falava antigamente. Terno por cima e short de dormir embaixo. Ô, Thiago, se eu tirar o boné, eu fico igual você, ó, de óculos, só falta o Cavanha. Pô, deixa a barba. Ô, Heitor, podemos fazer o sorteio antes de começar o nosso bate-papo aqui, Heitor? Isso, deixa eu só explicar o que é o sorteio. O Luiz vai escolher um número de 1 a 30 e o Thiago também. Se for uma ação social que a gente fez para um botafoguense com um problema de um câncer, então foi arrecadado aí um fundo destinado direto para a mãe dessa pessoa. Tomara que dê tudo certo, a gente pede a Deus que abençoe. Conseguimos uma camisa do território, uma camisa oficial, e uma do território e um boné. Então são 2 prêmios. Então, primeiramente, eu peço que o Luiz escolha um número de 1 a 30 aí para ficar uma coisa aí já resolvida para a gente aí, ajuda a gente aí. Número 7. 7. Número 7, primeiro prêmio. O vencedor foi o Fábio Pena. Olha só, o Fábio Pena, nosso amigo Fábio Pena, ele é enteado do grande ex-treinador do Botafogo e da Seleção Brasileira, João Saldanha. Está com nós no Grupo Território Botafoguense. Fábio, parabéns. Beleza. A camisa capa é sua. Vai lá, Thiago. Camisa oficial. Thiagão. Eu vou colocar o número 10. Número 10. Vai lá para o Espírito Santo. Uma camisa do Território e um boné da Folgada. Doutor Evald Santana. Parabéns, doutor Evald, e parabéns para o Fábio, os vencedores aqui. Todos merecem, mas o doutor Evald realmente é sensacional. Ele merece mesmo.
Todos mereciam, mas doutor você sabe que chega junto, né? Então vamos lá começar a primeira pergunta aí, o Paulo. Heitorzão, Paulo, antes de fazer a pergunta, fala, tem duas pessoas aqui no chat, quero falar aqui, o Diogo Melo e também o Fábio Sabá. Pô, se isso acontecesse, eu estava feliz da vida. Eles estão me acusando aqui, e acusações graves, de que eu recebo 15 mil reais por mês do Montenegro para iludir o torcedor botafoguense, né? Isso são acusações gravíssimas. Isso são acusações gravíssimas. Quem acusa tem que provar, né? Então, o print já foi tirado aqui e eu espero que eles provem isso em alguns outros locais. Tiago, eu já recebi cada denúncia, você não imagina. Ó, bota no bolso, dá descarga, bota no vaso, dá descarga e deixa embora, irmão. Você vai receber coisa pior do que isso. Nunca ligaram para tua casa de madrugada, não? Nunca ligaram para tua casa de madrugada, não? Não, ainda não, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ligar. Vamos ligar, qualquer hora vamos ligar. Então melhor, faça isso, porque vão acabar ligando, porque já fizeram para mim. Fizeram morte minha, botaram aquele negão dançando no caixão. Tu lembra disso? A gente que briga, a gente passa por isso, é normal, irmão. Pô, imagina o Neymar, irmão. Imagina o Neymar. Não, e detalhe, 15 mil no nosso bolso, marcava um churrascão pra galera, hein? Com certeza. 15 mil. Mandava dois pra mim, eu entrava na equipe, pô. Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. Vamos lá, vamos atacar o Luiz aí. Vou começar com uma eu. Luiz, quem quer começar? Heraldo? Por favor. Posso? Por favor. Não tem problema no meu áudio aqui, ó. Professor Luiz Felipe, é um prazer enorme estar conversando com o senhor. Já participei de uma live com o senhor no Fala Glorioso, já o entrevistei também, onde eu sou colunista no site. Eu gostaria de ouvir do senhor da volta do Botafogo a General Severiano nos anos de 1993 e 94. O senhor que acompanhou a saída do Botafogo de General Severiano, venda para Vale, o Botafogo foi até Marechal Hermes e depois o Botafogo volta para sua casa. E o senhor acompanhou todo esse processo, estava ali dentro, vivenciou, inclusive com grande cooperação nesse trabalho. Gostaria que o senhor fizesse uma explanação, como é que foi aquela emoção, as tratativas da volta do Botafogo à sua casa, General Severiano. Amigos, a volta do General Severiano eu teria que retornar um pouco no tempo, porque eu fui diretor do Botafogo com 18 anos de idade, ainda na sede, antes dela ser vendida, em 1976. E naquele tempo, com 18 anos, né, e até hoje, você não pode ser conselheiro. Então, conselheiro só com 21 anos. Então, mas eu era diretor do clube, fui o diretor mais novo da história do Botafogo, depois dos meninos que fundaram o Botafogo Futebol Clube. E para nós, que éramos de torcida, eu era de torcida, da torcida Unifogo, e fomos para dentro do clube para ser diretores, também até estreando uma coisa nova, né, ser diretor do clube, quem vinha da torcida. E foi muito difícil para nós aquilo tudo, e se eu fosse conselheiro, com certeza eu não teria votado na venda de General Severiano. Mas isso eu teria que, para falar sobre a venda, seria uma coisa assim muito longa, os motivos que levaram o Botafogo a vender General Severiano. Mas, e nesse ínterim, nós passávamos pelo jejum, que vinha desde 68, e eu vi o Botafogo ser campeão 67, 68, aliás, eu acompanho o Botafogo desde pequeno, porque a minha família era botafoguense, né? Passar por aquele jejum, fora de General Severiano, o Botafogo era um corpo sem alma, não é? E eu tinha certeza absoluta que o Botafogo voltaria a ser campeão, isso não tinha a menor sombra de dúvida, mas eu tinha quase assim, de 0 a 10, 1% de esperança, 1% de esperança de que o Botafogo voltasse a General Severiano. Portanto, e a gente, quando perguntava às pessoas do clube, né, mais velhas e tudo, eles diziam, não, está tudo sendo negociado, é segredo, tem que guardar confidencialidade, etc. E a gente ficava aguardando, até que isso não saía, até o dia que o Montenegro chegou e liderou esse processo, que grandes botafoguenses também contribuíram,
Eu dei uma pequena contribuição, porque eu era segundo vice-presidente do Conselho, e a gente teve que tomar muitas decisões para o Botafogo voltar a General Severiano, inclusive uma votação histórica na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores, que o Russão jogou um bumbo lá de cima, não é? Lá no meio do plenário, foi uma coisa de louco aquele dia, para votar na Câmara dos Vereadores. Nós entramos com morteiro, soltamos morteiro dentro do plenário. Isso. E aquilo foi... terror. Exatamente. Ali nós fizemos o seguinte, o grande problema do Botafogo nunca teve dinheiro, nunca. E então nós tínhamos o terreno de General Severiano, que nós queríamos, e tínhamos o Maurício Pasteur para dar em troca, mas o Maurício Pasteur não tinha gabarito suficiente para que os valores se igualassem. E sendo assim, foi preciso a Câmara dos Vereadores aprovar o aumento do gabarito do Maurício Pasteur, aumentou automaticamente o valor do Maurício Pasteur, e aí pôde ser feita a permuta, a troca de um terreno pelo outro, porque o Botafogo não teria dinheiro para completar o quanto valia General Severiano. E aí, nós estávamos no Maurício Pasteur, era a sede nossa, administrativa, né, improvisada ainda, muito precária, que não foi feita para aquilo era quadra, era piscina, enfim, sauna, bom, aí quando tudo fechou, a concretização foi no dia 8 de fevereiro de 1993, uma segunda-feira, numa nesga do estádio que sobrou, né, porque primeiro a Vale derrubou o estádio de imediato em 76, e nós ficamos na sede no ano de 76. E então ela derrubou o estádio, aquilo virou um capinzal, mas deixou uma nesga à esquerda de quem entrava. E nessa nesga que foi assinado, tem vídeo aí no YouTube, vocês podem ver, foi assinado, o prefeito era o César Maia, e foi assinado o contrato a volta do Botafogo a General Severiano, e devo dizer a vocês que até hoje eu me belisco de voltar a General Severiano, porque realmente eu não acreditava. Envolvia muito dinheiro, era muito difícil para o Botafogo. Mas, graças a Deus, voltamos, e foi muito emocionante. Eu acompanhei a restauração da sede do Palacete de Colonial de Venceslau Braz, foi perfeita. A Vale contratou uma empresa que fez uma restauração perfeita, muito bem feita. Para quem conheceu a sede antes, tivemos que entrar lá, expulsar os mendigos que habitavam lá, lembra disso? Lembro, capinamos claro. Junto com os... mesmo, o gordinho aqui, mesmo adolescente, fez parte dessa história aí. Botamos tudo para fora, ninguém queria sair, morava uma opção de mendigo, rato, água até o joelho, era terrível. Água, porque, veja bem, o subsolo da sede, que é onde fica o centro de memória, é subsolo. Então, ali a prefeitura não faz o trabalho dela, e até hoje a gente tem problema de invasão de água no subsolo da sede. Vocês imaginem 16 anos aquilo abandonado, tinha peixe, tinha tudo, a FEMA teve que ir lá, enfim, foi um problema. Mas vocês imaginem a minha emoção voltar a General Severiano depois de 16 anos, tendo sido diretor lá, uma daquelas torres, a torre à esquerda de quem olha a sede. Foi maravilhoso aquilo. O dia da reinauguração da sede, em 19 de maio de 1994, foi uma cerimônia marcante para todos nós. E depois, em 95, dias antes da final do campeonato, na 8 de dezembro, nós fizemos a festa de inauguração do complexo sócio-esportivo. Portanto, eu considero... E esse foi o único momento em que eu vi o Botafogo unido. Mesmo nos grandes tempos, lá para trás, eu conheço razoavelmente bem a história do Botafogo, eu nunca vi o Botafogo unido como ele esteve unido na volta ao General Severiano. Aquilo ali foi um momento abençoado na vida do Botafogo, e eu acho que dificilmente vai se repetir uma união como aquela. Tá? Então, a volta... Foram 2 anos incríveis, né? Oi? Foram 2 anos incríveis, 94 e 95. Volta para a sede brasileira. Nós voltamos à sede e em 95 nós fomos campeões brasileiros. Quer dizer, essa etapa da vida do Botafogo foi fantástica. Thiago Franklin, por favor, dá uma metralhada no Felipe aí. O Heitor, o Luiz Felipe, quando eu conversei com ele a respeito do Tri Mundial do Botafogo, ele me contou uma história que eu achei bem bacana em relação aos troféus do Botafogo, o cuidado que ele tem. E eu queria que ele contasse para os amigos aqui da TV Folgada a respeito de como ele encontrou quando o Botafogo foi lá para Marechal Hermes e qual era a intenção das pessoas antes dele fazer, teoricamente, um centro de memória que teve em Marechal Hermes, o que as pessoas queriam fazer.
Se não fosse esse senhor aqui, que está aqui um pouco acima, depois do Heraldo, a segunda pessoa, talvez o Botafogo não tivesse a sua história contada em troféus. E eu queria que ele explicasse pra gente como ele fez essa situação de segurar tudo e colocar, digamos, naquela época, o pau na mesa para o Botafogo não perder a sua identidade histórica. Veja bem, voltando também no tempo, pegando exatamente esse gancho aí da saída de General Severiano, o Botafogo nunca teve uma sala de troféus formal lá no Palacete, na sede, como a gente chama, no Palacete, né? A gente chama de sede, para diferenciar do Mourisco, como a gente diferenciava naquele tempo. Então, nunca teve. Então, os troféus do Botafogo, alguns mais importantes, vamos dizer assim, ficavam em armários. Ontem mesmo estava vendo uma foto, armários nas salas da presidência, dos diretores, em armários envidraçados, chamados estilo manuelino, ficavam ali os troféus. E a grande parte do acervo dos troféus ficava embaixo da arquibancada do estádio, tá? E eu tive a oportunidade de conhecer tudo isso em 1974, 74 e depois mais a miúde em 75. Muito bem, com a ida para General Severiano, foi tudo no improvisado. Os troféus todos foram levados para o Mourisco Pasteur e ficaram jogados, esse é o termo, no vestiário do polo aquático que estava desativado. E esses mais importantes, vamos dizer assim, mais significativos, até sob o ponto de vista material, mais valiosos, continuaram na sala do presidente, no mesmo armário que estava lá em General Severiano. Muito bem. Em 78, o brigadeiro Jerônimo Bastos, que havia sido nosso diretor muitos anos antes, era o presidente do Conselho Nacional de Esportes, lembremos que estávamos sob o período da ditadura naquele tempo. O brigadeiro doou uma verba ao Botafogo para fechar a arquibancada do Mourisco Pasteur e, enfim, ali o Botafogo fizesse o que achasse melhor. E logo vice-presidentes, diretores, não, vamos fazer uma sala de ping-pong. Eu corri para o meu vice-presidente, eu era diretor de comunicação, fazia revista do clube, corri para o meu vice-presidente, o saudoso doutor Zé Ayrton Lopes, jornalista, advogado, ele era o vice-presidente de comunicação social, e disse, doutor Ayrton, nós temos que ir ao presidente, o presidente era o Boré na época, e dizer a ele que ali nós temos que fazer a sala de troféus. Os troféus não podem continuar, não vamos perder o acervo lá embaixo. Ele, não, vamos lá, conversamos com o presidente na mesma hora, no mesmo momento, disse, não, vai se fazer sala, aqui sala de ping-pong, aqui não é lugar para ping-pong, bom, enfim. Eu aí, muito jovem ainda, né, já estava com 19 para 20 anos, eu arregacei as mangas e fui mãos à obra, fui para dentro do vestiário do polo aquático, e eu conhecia razoavelmente bem já o acervo, e separei, eu tinha uma capacidade de 200 troféus dentro da sala do que seria a sala. Então, procurei separar os 200 mais importantes, e os outros teriam que ficar lá enquanto não se tivesse outra alternativa. Então, foi feita a sala foi inaugurada em 78, e o que me orgulha é que me deu o título de benemérito, entre outros serviços que eu tentei prestar, que eu prestei ao Botafogo, mas o que preponderou foi exatamente essa sala do Mourisco Pasteur, foi a primeira que o Botafogo teve, porque ali foi salvo o acervo que hoje a gente tem no Centro de Memória. O principal do acervo que nós temos, claro que houve perdas, evidentemente, como todos os clubes perdem também, mas o fato é que o Botafogo sempre foi desleixado com os seus troféus. E aí foi o primeiro momento em que ele teve uma sala que pudesse ser visitada, e depois, aí fizeram no fundo da sala um centro de excelência, esse centro de excelência para estudos. Tempos depois, o presidente Altemar Dutra de Castilho, o Teté, fez lá tirou esse centro de excelência e fez a sala da presidência lá em cima. E ali foram sendo colocados todos os troféus que o Botafogo começou a ganhar dali para frente, né? Inclusive o de 89, né? O de 90. Quando chegou 93, chegou a hora fantástica da volta ao General Severiano. Então, os troféus vieram pelo Gato Preto para General Severiano e ficaram depositados no subsolo, no salão do subsolo, onde hoje se encontra o Centro de Memória. E, em 98, o presidente Rolim me pediu ao falecido Brás Pepe, que era historiador do clube também, que nós fizéssemos a concepção histórica do Centro de Memória. Ele havia conseguido uma verba na renovação do contrato do posto de gasolina Esso, no Mourisco Mar,
para fazer o centro de memória. Ele destinou a fazer o centro de memória do Botafogo e pediu que nós, sem a nossa contribuição, não daria para fazer a parte histórica, porque nós conhecíamos bastante aquilo. E assim foi feito. Foi feita a parte arquitetônica, né? E nós fizemos a parte da concepção histórica. Isso em 98. Passaram-se os anos, esse centro de memória foi sendo, como muita coisa no Botafogo, foi abandonado, tá? Ele foi abandonado em todos os sentidos, né? Sem iluminação, sem limpeza dos troféus, houve intervenções equivocadas em algumas gestões. Então, eu resumo, eles fizeram, quando eu peguei o Centro de Memória em 2015 para revitalizá-lo, aquilo ali é como um baralho, eu comparo isso a um baralho que você pega as cartas, joga todas para cima e como caírem, caíram. Então, eu dediquei todos os meus sábados e às vezes domingos, do final de 2015 e todo o ano de 2016, sem verba do Botafogo, né, com verba própria, verba minha, e com a ajuda de alguns botafoguenses, mas a verba maior foi minha, mas eu não digo isso como para me exalçar. Eu acho que a gente, do Botafogo, a gente tem que contribuir e não querer receber nada do Botafogo, em nenhum aspecto. Muito bem. Até tive um problema, porque a gente, quando vai à academia, a gente agacha para pegar o peso com os dois joelhos. Como eu, na pressa de fazer, eu mudei todo o centro de memória, mudei todos os troféus de posição, porque aquilo estava tudo errado. E eu tentei dar ao máximo, voltar à concepção de 98, anterior. E isso me custou uma cirurgia de menisco no joelho direito, né? Feita pelo doutor Antero Lima, que é botafoguense, havia sido médico do Botafogo, porque eu agachava só com o joelho direito, na pressa, e foi forçando, e eu tive que fazer uma cirurgia. Mas mais uma coisa que a gente faz pelo Botafogo, mas foi extremamente prazeroso. Eu criei coisas novas, eu criei a Galeria dos Campeões Mundiais, que era um sonho que eu tinha, né, 58, 62 e 70, eu criei a Galeria dos Times Campeões do Botafogo, de uma parede do século XX, na outra parede do século XXI. Nenhum clube no Brasil tem, em suas salas de troféus, todas as fotos dos seus times campeões. Ali nós temos fotos que vão do primeiro título do Botafogo oficial, 1906, até o último, 2018. Tá? Coloquei a foto dos artilheiros do Botafogo, Nilo Murtinho Braga, Carvalho Leite, Quarentinha e Heleno de Freitas, os 4 maiores artilheiros da história do Botafogo. Enfim, houve várias modificações, a iluminação foi toda trocada, com luz de LED, colocados trilhos que faltavam para melhorar a iluminação, e eu mantenho a administração do Centro de Memória, não preciso estar lá todo dia, né, através dos funcionários do Botafogo, que foram sempre o meu braço direito e o meu braço esquerdo, os funcionários do Botafogo. Vou voltar a repetir. Deixa eu fazer uma vírgula aí, Luiz. Tá? Luiz, deixa eu fazer uma vírgula aí. Se a pessoa quiser visitar esse centro de memória, tem alguém apto lá para poder receber o torcedor, não? Com certeza. Existe há muito tempo o Tour do Manequinho. Quando voltar da pandemia, as pessoas poderão voltar a visitar. O Tour do Manequinho é diário, você pode ver o serviço no site do clube, né? É gratuito para os sócios do Botafogo, sócios proprietários, ou contribuintes, e é uma taxa pequena para quem não é sócio. Aos guias, os quais eu treinei, os guias são botafoguenses, eu treinei os guias, né, no que era mais importante, enfim. E eles também têm linha direta comigo, se alguém fizer uma pergunta que eles não saibam responder, só entra no WhatsApp, me pergunta, eu respondo. Eu fiz um folder também para visitação, não é? E o Centro de Memória, ele é considerado o mais bonito, o mais completo, o mais significativo do Rio de Janeiro, um dos mais completos, mais significativos do Brasil. Na verdade, ele é um centro de memória porque ele não é uma simples sala de troféus. Ele é um centro de memória porque ele guarda ali documentos, medalhas, fotos, camisa, 3 camisas representativas, enfim. Ali conta-se a história do futebol brasileiro, do futebol do Botafogo, do esporte brasileiro, do esporte do Botafogo, porque ele tem 6 vitrines de futebol, uma do Remo, e nos armários espalhados pelo salão, não só temos futebol, como os vários esportes que o Botafogo disputou, como, por exemplo, xadrez, arco e flecha, esgrima,
Enfim, o Centro de Memória é uma visita imperdível para todos os botafoguenses. Há pouco tempo eu coloquei no Botafogo Memória, que é meu grupo no Facebook, uma visita guiada. Eu vou ali contando a história do Botafogo e vou dizendo o que tem ali no Centro de Memória. É só dar uma acessada lá, quem entrar para o Botafogo Memória, vai verificar isso lá. E é esse trabalho que eu faço, que eu dediquei a minha vida inteira ao Botafogo, sem nenhum tipo de remuneração ou qualquer coisa. A minha remuneração é o prazer de estar aqui falando com vocês e o prazer de ver os botafoguenses entrarem no Centro de Memória e muitos até se emocionarem, os mais antigos, né? Quando veem os troféus que eles estavam na arquibancada assistindo o Botafogo conquistar. Então, pode ter certeza que a torcida vai brigar. Essa é a minha alegria. Viu? Ô, Luiz, pode ter certeza que a torcida vai brigar para a gente manter sempre aceso esse Centro de Memória aí, depender da folgada aqui, pelo menos. Você sabe que a gente aqui é raiz. Deixa eu passar aqui para o Paulo fazer uma pergunta, que o Paulo está ali já impaciente. Vai lá, Paulão, sua vez aí agora. Vai, entra em campo, Paulão. Tamo junto, parceiro. Tava aqui prestando atenção no que tava falando, anotei algumas coisas ali para poder falar depois lá no canal La Pelota, né? Não posso dar mole. Então, rapaziada, eu queria perguntar pro Luiz Felipe o seguinte: outro dia, há uns 15 dias atrás, eu bati um papo com o Sival, campeão de 93 pelo Botafogo ali na Taça Comebol. A pergunta que eu te faço: tem algum projeto para tentar a unificação da Comebol para a Sul-Americana? Veja bem, a propósito, depois de eu responder a sua pergunta, eu vou falar sobre a Copa Comebol, que há uma peculiaridade sobre ela. Bom, a Copa Comebol é uma Copa já sul-americana, né? Hoje, o que se vê hoje de Copa Sul-Americana é a sucessão da Copa Comebol. Então, o Botafogo tem esse título internacional, né? E eu não vejo assim necessidade ela só mudou de nome, mas ela tem a mesma representatividade, a mesma importância do que se tem hoje em dia. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Porque, assim, quando foi o Campeonato Brasileiro, demorou alguns anos para unificar, né, Taça Brasil com o nosso atual Campeonato Brasileiro. Então, eu gostaria de saber se não tem nenhum projeto, porque assim, é a Comebol, tudo bem. Aí tinha Mercosul, hoje é Sul-Americana. Então, assim, hoje talvez não tenha, mas daqui a um tempo pode haver algo desse Paulo, tipo. Deixa eu fazer só uma observação antes do Luiz responder, que vale para nós, cara. Eu sou trimundial, eu sou campeão sul-americano. Não interessa o que a FIFA vai reconhecer, não interessa o que... Né, Thiago? Todos concordam? O que vale é para nós. Nós somos tricampeões mundiais, a camisa está aí, já está tudo rolando, todo mundo reconhecendo, e nós somos... Basta o botafoguense reconhecer, cara. Desculpa aí, mas dá sequência aí, Luiz. Deixa eu tentar responder ao Paulo. Paulo, são duas circunstâncias diferentes. Taça Brasil e Campeonato Brasileiro é outra circunstância. A Taça Brasil não era considerado Campeonato Brasileiro. Aí a CBF fez a unificação. E do torneio Roberto Gomes Pedrosa também incluiu como campeonatos brasileiros. Agora, a Copa Comebol, ela até estou surpreso com a pergunta, porque ela é uma Copa, ela só mudou de nome. Essa só mudou de nome. Nós somos campeões sul-americanos. Tá? Hoje, aquele que é campeão sul-americano, não sei quem é o atual campeão sul-americano, ele ostenta o mesmo galardão que o Botafogo ostenta. Como o Atlético ganhou em 94, se não me engano, né? E, enfim, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. O Botafogo é o campeão sul-americano de 93, tá? E ele não foi campeão da Libertadores, mas existem Libertadores, existe... Jogou a Recopa, né, Luiz? Jogou a Recopa com o São Paulo. E tem Recopa, etc. São vários torneios, mas que todos com a sua peculiaridade. Aliás... esse troféu da Copa Comebol foi uma coisa que eu trouxe para dentro do Centro de Memória, que era talvez um dos únicos oficiais que o Botafogo não tinha, talvez o único, né? E aí eu consegui, que, com um grande amigo nosso, que fosse feito o troféu, o Jarbas Meneghini, que fizesse um troféu, mandei fotografar, pedi que fotografassem lá na sala do Atlético Mineiro, porque a gente precisava das características do troféu, né? E ele fez uma réplica, isso...
foi introduzido no clube numa reunião do conselho comemorativa, né, e o troféu está lá na vitrine 1, junto com o Campeonato Brasileiro, da Taça Brasil, e Tereza Herrera, etc. Então, foi muito importante, e não foi nada, ele não foi roubado, ele simplesmente, esse troféu, como nós estávamos, eu suponho isso, né, essa é a minha suposição, como nós estávamos na fase de transição, exatamente essa fase de transição do Maurício Pasteur para General Severiano, não estava pronto o General Severiano, já tinha entregue o Maurício Pasteur, nós estávamos funcionando no Maurício Mar, administrativamente, o presidente já era, o presidente era o Dr. Mauro Ney Palmeira. Mas, nesse momento, o troféu pode ter ido para o pessoal do departamento de futebol, enfim, o que importa é que foi feito, ficou com eles, acabou, o Botafogo não tinha uma sede naquele momento, pode ter sido isso que aconteceu, mas isso não importa. Aliás, sumiu algumas coisas, né, Luiz? Sumiram algumas coisas lá, né, Luiz? Não importa mais, o que importa é que nós estamos lá de volta. O troféu da Conmebol, o que importa é que ele está dentro do Centro de Memória do Botafogo, é isso que é importante agora. Diga, sumiram algumas coisas lá, né, Luiz? Medalhas, algumas coisas lá. Olha, vocês vão convir que, não para justificar, mas para tentar entender o que acontece, que um clube que nunca cuidou do seu patrimônio histórico, como o Botafogo, é natural que é um milagre que ainda tenha os troféus lá. Agora, nós temos a vantagem de expor não todos os do nosso futebol, vários do esporte amador, enquanto clubes como o Flamengo e o Fluminense receberam uma verba da Brahma para fazer sala de troféus e fizeram uma coisa, esconderam todos os troféus, guardaram todos os troféus e fizeram uma coisa minimalista, mal feita, principalmente o Flamengo. Tá? O Flamengo botou lá os troféus sujos, agora eu não sei, que eu fui lá, eu fiz questão de visitar todos eles. Né? O Vasco, a sala não está em grande fase, mas o Vasco tem lá os troféus dele expostos. Mas o Fluminense e o Flamengo guardaram todos os seus troféus. Você entra no Fluminense, você parece que é um clube, quem não conhece, pensa que é um clube que só disputou futebol, e mesmo assim não estão todos os seus troféus de futebol expostos na sua sala de troféus. Tá? É essa a grande vantagem do Centro de Memória do Botafogo, porque ele é impactante. O Botafogo tem 2 grandes salões na sua sede, um foi cedido para ser o Centro de Memória do Botafogo. Tem umas salas no canto, mas que ocupam um espaço que não interfere no Centro de Memória, e o outro salão é o Salão Nobre lá em cima. Então, quando você chega no Centro de Memória do Botafogo, você já toma um impacto pela grandeza e pela exposição que mostram o fato do Botafogo ser o mais antigo clube multiesportivo do Brasil. E a gente fica dizendo que é o mais tradicional, é o multiesportivo, é o clube multiesportivo mais antigo do Brasil, mas tem que mostrar isso, porque os troféus nada mais são do que a materialização das conquistas. Hã? Por isso que a gente faz questão de, não tem onde da Conmebol, vamos mandar fazer a réplica. Não que a gente tenha deixado de ganhar o campeonato, está lá registrado. Mas aí agora, por exemplo, já mandamos fazer os troféus relativos à pequena Copa do Mundo de Caracas, que representam esse tricampeonato mundial. Era isso que eu ia perguntar para você, Luiz. Exato, eles são a representação material das conquistas do Botafogo. Para você tirar fotos, para você fazer selfie, estão ali, por isso existem as salas de troféus, os museus, né? É isso aí. Derreter a taça, né? Derreter a Júlia Rimet, pô. Depois dessa, mano. Pô, aqui no pior Brasil é que dizem que a Júlia Rimet que estava exposta era a oficial e a que estava no cofre, roubaram do cofre. Isso é brincadeira, né, cara? Coisa de Brasil, né? Mas, enfim. Conseguimos conquistar a porra e roubar a taça. 4 quilos de ouro também. Fizeram outra. Enfim, não justifique, isso é uma vergonha, mas o Botafogo deveria se orgulhar mesmo do seu centro de memória. Vale o título, vale o título. E outra coisa, eu quero fazer por uma questão de justiça aqui, agradecer ao presidente Carlos Eduardo Pereira, à época que me deu todo o incentivo, como poderia deixar de ser, incentivou, junto com a sua esposa, a doutora Rosemary Issa, e eles me incentivaram muito no trabalho que eu fiz solitário, e em termos de direção do Botafogo, eu tenho que agradecer ao presidente e à sua esposa. E, acima de tudo, agradecer aos funcionários do Botafogo, que sempre foram incansáveis em me ajudar, e até hoje me ajudam. Eu administro o Centro de Memória através de supervisores do Botafogo, e nós temos contato permanente por WhatsApp, e às vezes até quando eu estou no exterior,
E eu estou também sempre em cima ali, tem lâmpada queimada, tem que trocar, olha, tem que dar uma limpeza, eu passo lá, eu gosto de troféu limpo. Luiz Felipe, Luiz Felipe. Diga. Luiz, já que você tocou no assunto das taças aí de Caracas, tu tens a grande ânsia da torcida do Botafogo. Tu tens uma previsão de quando elas estarão em memória? Olha, eu acredito... Não, elas ficarem prontas não vai demorar muito, não. O que vai demorar é a cerimônia que a gente quer levá-las para serem levadas para dentro do centro de memória. E, infelizmente, com a pandemia, né, nós vamos ter que fazer uma cerimônia... Aí, é claro, eu já combinei com o Emílio Adam, nós vamos ter que fazer uma cerimônia através da Botafogo TV, né? E aí, para toda a torcida do Botafogo poder acompanhar e, se possível, a presença, né? Nós vamos convidar os nossos campeões da época, né? De 67, 68 e 70. Então, com a presença deles, né? Hoje em dia nós temos esse problema todo da pandemia, mas a pandemia não vai impedir que os troféus entrem ainda esse ano e passam a fazer parte do acervo do Botafogo de futebol. Bom, vamos lá, é o seguinte. Eu posso fazer uma como eu tinha falado para vocês. Pro Luiz Felipe, aliás? Peraí, só um instantinho, Thiago, só um instantinho. Estamos chegando aí a 40 minutos de live, como eu tinha previamente combinado. Você, Luiz, vai continuar com a gente até o final, que agora nós vamos passar para o Thiago aí. Quero saber da história do Thiago, quero saber o Thiago também é um dos nossos convidados, e a gente vai dar agora uma metralhada aí em cima do Thiago. Está preparado, Thiago? Sim, mas posso fazer só uma pergunta? Quer fazer uma pergunta antes? Quero fazer. Pode, lógico. Luiz, eu sempre bato na tecla que o Botafogo é campeão carioca em 96. Se em 79 o nosso grande rival, ele considera-se bicampeão em um ano, em 96 nós tivemos a Taça Cidade Maravilhosa, em que o Botafogo foi campeão de maneira invicta, e depois o estadual, em que o rival foi campeão também de maneira invicta. Você não acha que o Botafogo deveria pleitear junto à Ferge, né, que hoje com certeza não aceitaria, mas quando ela estiver um presidente realmente que seja um cara que olhe para todos os clubes, você não acha que o Botafogo deveria pleitear este título de 96, a Cidade Maravilhosa, como um novo título carioca para o Botafogo e entrar no somatório em relação aos títulos? Veja bem, com certeza, se bem que essa informação que eu vou te dar, o Botafogo chegou a pleitear isso à época, se eu não estou enganado, e a federação considerou esse torneio como um torneio, em vez de um campeonato estadual, campeonato carioca, né, ela considerou um torneio municipal. Municipal, como havia antigamente, por exemplo, nós somos campeões do torneio municipal de 1951. Então, por quê? Porque essa Taça Cidade Maravilhosa, que, aliás, o troféu é muito bonito, está lá na vitrine 2 do Centro de Memória, ele foi disputado entre os 12 clubes da cidade do Rio de Janeiro, como era disputado o campeonato carioca até 1979, eram os 12 clubes da cidade do Rio de Janeiro. E daí, você tem toda a razão, que isso poderia ser considerado, porque o Flamengo ganhou 2 campeonatos em 79. Ele ganhou como campeonato carioca, no formato antigo, no outro já campeão estadual, porque entraram poucos clubes do interior do estado. Então, é claro, apesar do momento, jamais conseguiria, mas eu acho que o Botafogo poderia voltar a bater nessa tecla junto à federação, num momento político mais adequado, né, mais receptivo para nós, né, e reivindicar que esse seja considerado um campeonato estadual. Né? O campeão de 96, se não me engano, foi o próprio Flamengo, né, estadual. E o Botafogo seria campeão estadual também. Veja bem, mas no presente momento ele é considerado um torneio municipal, nem é considerado campeonato, torneio. E qual a diferença de um campeonato para um torneio? É simples. O campeonato tem turno e retorno. Torneio não tem turno e retorno. A Copa do Mundo, tecnicamente, é um torneio, não é um campeonato. Chamam de campeonato mundial, mas é um torneio. Porque campeonato, tecnicamente, é o que tem turno e retorno. Mas é uma coisa que pode ser pleiteado, tudo pode ser pleiteado, Thiago. Agora, o que tem que se ver é a probabilidade de conseguir. E essas coisas são políticas, não podem nem ser muito badaladas cá fora, para não melar, como a gente fala. Então, talvez, uma futura diretoria do Botafogo se interesse
em pleitear junto à federação, mas antes essas coisas decide internamente, só proclama, aí depois diz que a federação decidiu, assim como foi essa questão da Taça Brasil, houve uma articulação, depois a CBF entrou como magnânima, fantástica, considerando esses campeonatos como campeonatos brasileiros. Mas é claro que houve uma articulação política entre a CBF e os clubes filiados e as federações filiadas. Quem se deu muito bem foi o Santos, né? Sim, Palmeiras também. Palmeiras. O Santos só tinha ganho, acho que parece que um brasileiro. Acho que nem tinha ganho, talvez. Dois, Quando nós ganhamos, brasileiro, o Santos nenhum. não era. Quando nós ganhamos, o Santos não havia conquistado o Campeonato Brasileiro. Então nós ganhamos em 95. Mas quando saiu a decisão da CBF, o Santos já tinha ganho algum brasileiro? Antes, 2002, 2004. Ele ganhou em 2000 e logo em seguida ele ganhou só nos anos 2000, só no século XXI. 2002 foi eu tenho essa dúvida. 2, né? Um foi o Atlético Paranaense. Não, 2 contra Quando saiu a decisão? Como assim? Essa decisão da CBF em homologar os títulos. Foi já agora, não tem muitos anos isso, não. 2008. Então o Santos já tinha ganho, sim. Ela nos deu um diploma. Mas se tornou o maior campeão brasileiro. Ela nos deu um diploma, uma faixa verde e amarela de campeão brasileiro. Está tudo lá junto ao troféu. 2010 que ela reconheceu. E também, se não me engano, uma miniatura do Campeonato Brasileiro da época, né? Então, isso aí. Tem lá no Centro de Memória, então, está lá a Taça Brasil. Diga-se passagem, a Taça do Brasil, o Palmeiras e o Cruzeiro pediram para tirar a cópia, fazer réplica, porque eles não tinham. O Botafogo ficou com a Taça Brasil de 68 por ser o último torneio disputado. Por isso ela ficou com o Botafogo. E aí o Palmeiras e o Cruzeiro fizeram réplicas para terem nas suas salas de troféu. Beleza. Porque o Cruzeiro e o Santos sofreram também sem brasileiro durante muito tempo com a gente. Me lembro que era Cruzeiro, Botafogo e Santos que sofria muito. Ganharam, o Cruzeiro deslanchou, né? Enfim. Dias melhores. Tiagão, virando a página agora da live. Bem-vindo novamente, é uma honra ter você aqui. Agora nós vamos dar uma bombardeada em cima de você, meu irmão. À vontade. Como você começou esse projeto maravilhoso que está quase chegando a 100 mil pessoas aí? Eu dando uma olhada lá, o Tiagão já está com 98 mil inscritos, né, cara? Seria talvez um deputado estadual mais votado aí no Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre isso aí, que a gente precisa do nome lá dentro. Duas coisas que você... Não, fora sério agora, fora brincadeira. Como é que você começou, cara? Como é que surgiu? Como é que é a tua história de vida de Botafogo? Seu pai influenciou? Como é que foi a sua trajetória até aqui do Thiago Franklin? Heitor, primeiramente, meu primeiro jogo no estádio, isso foi em 89, num Voltaço e Botafogo no Raulino de Oliveira, eu tive um contato com o seu pai, com o Russão. O meu pai me levou, aí o Russão tava lá, meu pai me apresentou, falou assim, aqui é meu filho, primeira vez no estádio. Teu pai me colocou na carcunda, ficou, Botafoguense novo aqui, Botafoguense novo no pedaço, Botafoguense novo no pedaço. Então, por isso eu tenho muito esse carinho por você, pelo seu pai, por teu pai ter me introduzido na torcida do Botafogo. O Botafogo ganhou esse jogo lá no Raulino. Então tem a primeira lembrança que eu tenho de estádio, teu pai está envolvida. Então isso para mim é muito marcante. Inclusive eu te encontrei lá também agora, né? Sim, mal coincidência. A gente se encontrou lá. Eu tava fugindo de um lado lá que tava com a galera fumando cigarrinho que não permite no estádio. Lá tava quase matando a minha mãe e minha esposa. Falei, deixa eu ir lá pro lado mais tranquilo, porque senão vai dar problema. Aí... Heitor, Paulo, Luiz, Heraldo, a galera que tá acompanhando aqui. Minha história é como de todo botafoguense. Eu sou do interior, sou nascido e criado em Volta Redonda. Hoje eu moro em Barra do Piraí. E então eu coloco assim, a minha carreira... Eu não seria jornalista se não fosse a internet. Primeiro ponto é esse. Porque eu virei jornalista profissional devido a tudo que eu fazia na internet anteriormente. E foi ganhando uma repercussão. Falei, opa, a partir do momento que eu tenho uma repercussão, tem que buscar qualidade. Não adianta você simplesmente fazer sem ter qualidade. Então, fui fazer faculdade de jornalismo, fui aprender, fui me aprimorar e comecei a trabalhar profissionalmente como jornalista.
Isso desde 2014, quando eu fui chamado para entrar no Globoesporte.com. O Globoesporte.com tinha os blogueiros lá, começando com o Zé Fogareiro lá atrás ainda. O Zé foi o primeiro blogueiro do Botafogo. Aí o Zé saiu, entrou o Caio Araújo, que hoje está no marketing do Botafogo, fazendo um trabalho bem bacana, voltou recentemente. E o Caio saiu para assumir uma vaga no Botafogo, foi convidado em 2014. E o GE chamou a mim e ao Thiago Pinheiro para a gente assumir, teoricamente, essa bronca. E até ali eu trabalhei, havia trabalhado no comércio, já havia sido gerente de loja TIM, vendedor de loja TIM, e estava trabalhando na época na Caixa Econômica Federal. E nisso, graças a Deus, o trabalho, eu já vinha fazendo algumas coisinhas em redes sociais. A galera da antiga vai se lembrar de 22408, o TF News, que foi um site que eu criei. Então isso, desde antes de 2014, já me fizeram ter algumas notícias, alguns furos. Até então. Não comecei agora, ano passado, com o canal do TF, então a história tem mais de 10 anos. Thiago Veras e eu, a gente conversa muito a respeito disso, que nós somos os velhos, veteranos, em relação à cobertura do Botafogo, né? O Veras está desde 2012, 2013, eu estou desde 2010. Então, assim, são 10 anos cobrindo o clube que eu amo. E todo mundo tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu acho que o Heitor tinha, o Paulo tinha, o Heraldo, o Luiz Felipe, todos nós tínhamos. E eu não tive talento para isso. E eu sempre tive a vontade de defender o Botafogo de alguma maneira. E hoje eu tenho essa oportunidade de defender o Botafogo dentro da minha profissão, que é com jornalismo. Você trazendo informações sempre de qualidade, trazendo informações sem fake news, que eu acho que é o principal, porque o torcedor botafoguense está cansado de apanhar da mídia tradicional. Não adiantaria nada eu criar um canal para bater mais no Botafogo. Claro, no momento que o Botafogo precisa apanhar, precisa ter alguma coisa para ser alertada, por exemplo, os salários atrasados dos funcionários. A gente não pode passar pano para isso. A gente tem que brigar em relação a esse ponto várias e várias vezes. Então, a partir do momento que eu criei o canal, foi mais para isso. O canal ele existe, teoricamente, desde 2015, mas não era algo que eu fazia diariamente. Eu gravava um vídeo hoje e outro 2 meses depois, 3 meses. Às vezes ficava no hiato de mais de 1 ano sem gravar o vídeo. Ano passado, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim com ela, eu acho que eu vou investir no canal, no YouTube. Vou trazer o conteúdo que eu já tenho de Twitter, Instagram, vou trazer tudo aqui para dentro. Vamos ver se vai dar certo. E graças a Deus, o apoio da torcida, a galera comprou essa briga, é um trabalho realmente, o Paulo grava, tem canal no YouTube, ele sabe que não é simplesmente você gravar uma câmera, ligar uma câmera e falar. Não, você tem que apurar uma informação, você tem que saber se a informação procede, você tem que saber se você não vai falar besteira, depois você tem que editar o vídeo. Então eu sempre falo, cada vídeo entre produção, gravação, finalização e postagem, eu gasto 3 a 4 horas por dia para cada vídeo. E lá no canal eu faço 3 por dia. Então é uma coisa assim que eu me sacrifico, gosto. É cansativo? Mas eu amo o que eu faço, primeiramente por amar a minha profissão e por amar o clube que me faz tudo, que é o Botafogo. Até falei na minha live hoje, quando a gente bateu os 98 mil inscritos, que para mim é algo maravilhoso. É um número assim, surreal. É um número surreal. Cidades não têm 98 mil pessoas. E quando eu comecei lá atrás, quando eu falei que eu iria me dedicar exclusivamente ao Botafogo e não iria levar esse canal para outros clubes, seria só do Botafogo, eu não iria falar de Flamengo, Vasco, Fluminense e outros, o grande ponto era o quê? Que um jornalista botafoguense falou comigo assim, você tá maluco, Thiago? Botafogo não gera engajamento. Botafogo não gera. O Botafogo não vai dar certo. O Botafogo não vai trazer nada. O Botafogo está ferrado. São mais de 2 milhões de visualizações por mês, canal com 98 mil inscritos, o canal que a galera confia, o canal que, como o Heraldo falou no começo da live, pautou muita gente. E assim, o grande ponto que eu quero ser sempre lembrado, o Heitor, Paulo, Heraldo e Luiz, que eu sou botafoguense como qualquer um. Eu sou botafoguense como qualquer um. Eu sou um cara que ama essa estrela solitária como qualquer um. Isso que me move. Isso que me faz ser o que eu sou. Não é por ser jornalista, não é por ter fontes, não é por postar informações. É por amar o Botafogo que eu tô aqui. Eu vou te confessar uma coisa, Thiago.
Eu, no começo, quando eu comecei a ver teus vídeos, eu fiquei assim meio... Sou muito franco e é uma das minhas maiores qualidades. Eu não gostava muito, não. Mas aí você fez um vídeo, eu não estou me lembrando qual foi o conteúdo desse vídeo. Eu falei assim, porra, esse cara é do caralho, Mago. Virou assim a chave de uma hora para outra. Eu não gostava dos teus vídeos, virei teu fã acima de um dia pro outro. Tu fez uma denúncia, eu não sei o que foi, que eu falei, porra, cara, esse cara é do caralho. Aí comecei a ver uma sequência tua, uma semana assim, tu só fez parada foda. Aí eu passei a te respeitar. Eu falei assim, porra, esse cara é meu, esse cara é meu estilo. Eu me enganei, porque você vinha numa sequência assim, meio ruim, aí depois você engatou uma quinta e pum! Aí tu conquistou o meu respeito e o meu carinho, e hoje eu vejo seus vídeos e você é polêmico igual a mim, a gente tem estilo parecido, vai ser xingado, pode se preparar, vamos falar que você está ganhando dinheiro, vamos falar que você se vende, como falam de mim também, como falam do Luiz, né, Luiz? Que o Luiz está ganhando dinheiro com centro de memória, vamos falar horrores. Quem não move uma palha do sofá, o rabo do sofá, eu sou crítico, aqui é um canal crítico, que não move um rabo do sofá para fazer nada pelo Botafogo. Só quer teclar essa porra da internet e ficar falando mal de quem faz. Então você aí, Nutella, é recado aqui da rapaziada que faz. Aqui a gente faz, porra. Então você aí, Nutella, faça alguma coisa, seja sócio torcedor pelo menos, que aí você vai poder falar 2 letras sobre o Thiago Frank, sobre mim, sobre o Luiz, sobre a galera que está aqui fazendo. Não é perder tempo, é abrindo mão, né? Vamos dizer assim, de estar com a sua família, com o seu cachorro e etc e tal, para estar aqui prestando serviço ao Botafogo. É um recado que eu queria dar aí, é importante. Vamos lá, Heraldo, você, meu irmão. Depois vai o Luiz. Então, Thiago, no vídeo agora há pouco, eu acabei não assistindo porque estava nessa correria da nossa live aqui, e até estava no telefone com o Heitor, e acabei não assistindo. Vou assistir depois da live. A respeito da decisão da Rede Globo em reincidir o contrato com a federação, os clubes, não vai mais transmitir Campeonato Carioca. O que você pode trazer para nós, os detalhes, como é que fica? E se essa questão, de repente, pode, para 2021, culminar aí com o fim do Campeonato Carioca, já pensando dessa maneira, até porque a Rede Globo é quem banca a federação, clubes pequenos. Não o caso de Botafogo e dos outros rivais. Nós temos a Botafogo TV, constituída, 208 mil inscritos, e fora os nossos canais aqui. Agora, os clubes pequenos não têm esse atrativo, esse mecanismo, e a própria federação vai ficar refém e órfão dessa mandatária. Heraldo, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei no vídeo lá do canal, e peço até para a galera que está acompanhando aqui, saber se eles concordam ou não, e vocês também estão aqui no nosso debate. Qual canal que hoje, em sã consciência, vai pagar 18 milhões de reais para o Botafogo disputar o Campeonato Carioca como a Globo paga hoje? Ninguém. Nenhum canal vai pagar isso. Nenhum. Aí eu vou para o lado da Botafogo TV. Será que a Botafogo TV ela conseguirá arrecadar 18 milhões de reais com transmissões de jogos do Botafogo para o Campeonato Carioca do ano que vem? Improvável. Improvável. Você acha que as equipes pequenas do Rio, elas vão receber, como elas recebem hoje, de 2 a 5 milhões de reais com o produto que é o Campeonato Carioca, um produto que está totalmente com filme queimado devido à situação desse ano, para o ano que vem? Não. A situação do Campeonato Carioca, para mim, está numa situação derradeira. Infelizmente, os clubes grandes, eles não são unidos aqui no Rio. Porque se eles fossem, era hora de dar um pé nas nádegas da Federação Carioca de Futebol e montar uma liga. Pensar no novo Rio-São Paulo, no Rio-Minas e dane-se. Porque seria um torneio mais atrativo, seria um torneio que com certeza você conseguiria vender mais. Vocês na sua casa, o que vocês prefeririam ver? Voltaço e Botafogo? Botafogo e Cabofriense? Ou Botafogo e Cruzeiro? Botafogo e Atlético? Qual o jogo que te agradaria mais? Então, eu acho que esse ano a gente está entrando no momento decisivo em relação ao Campeonato Carioca. A Globo já está há algum tempo querendo terminar com os estaduais.
E o que o rival do Botafogo fez em relação a meio que bater no peito e a Ferdi meio que baixar o rabinho e aceitar aquilo, fizeram com que todos dançassem. Acredito, em relação a transmissões, tem muito torcedor botafoguense que não está entendendo um ponto. Domingo, o jogo não é mando do Botafogo. Domingo, o jogo é mando do Fluminense. Por quê? A semifinal da Taça Rio é primeiro contra segundo, primeiro contra segundo. O primeiro do grupo 2, foi o Fluminense. E o Botafogo foi o segundo do grupo 1. Teoricamente, mesmo dependendo da partida sendo no estádio Newton Santos, já que o Tricolor não quer jogar no Maracanã, o Botafogo vai ser a equipe que não será mandante daquela partida. E a Ferdi, a partir do momento que ela fez a sua nota, colocando para as equipes não transmitirem os jogos, é porque judicialmente ela está com medo do que a Globo pode fazer. Por quê? A partir do momento que a Globo ela pagará a última cota, ela meio que está falando assim, ok, rescindiu o contrato, mas em relação a esse ano eu não te devo nada. Se vocês quiserem jogar, vocês me devolvam o que eu paguei. A Globo pode muito bem fazer isso. Eu conversei com 2 advogados na parte da tarde para tentar entender bem, porque eu sou jornalista, não sou advogado, então eu não posso dar uma cabeçada aqui sem ter essas informações. E segundo o advogado, é uma situação que é meio preocupante. É preocupante uma equipe entrar dentro de campo para jogar domingo e ter o jogo transmitido. O caso do Botafogo tem nada a receber, o Botafogo já adiantou tudo. O Botafogo vai ter que pagar para a Globo, tirar não sei de onde para pagar para a Globo, já que antecipou todas as cotas do estadual desse ano. Por exemplo, na partida do Vasco agora, o Madureira ele lançou uma nota oficial mostrando-se contrário à transmissão do jogo que está tendo com imagens na Vasco TV. Já o Voltaço está fazendo a transmissão do jogo, mas sem as imagens. Então, assim, é uma bulha muito grande, é uma situação bem complicada. Eu, se eu fosse o Botafogo, não me arriscaria, ainda mais nesse momento que o clube pode virar SA. Quanto menos coisas o Botafogo fizer para ter riscos, principalmente de uma maneira financeira, é melhor. É melhor. Se a Globo der o aval, falar, não, gente, vocês podem transmitir os jogos, não tem problema, ok. A Globo deu ok, aí sim. Mas se a Globo não der o ok, eu não arriscaria. Pela TV Botafogo, certamente não. Teria que ser o Fluminense, no caso, que o mando do Fluminense. Então, teria que ser o Fluminense. Ela poderia eles não têm esse suporte. Pelo que eu sei, eles não têm esse suporte. Não, e a Flu TV poderia fazer o quê? Botafogo, como a gente tá duro... tem Flu TV? Eu não tem acompanho. Tem Flu TV? Tem Flu TV no YouTube. Tem. Eles poderiam fazer o quê? Botafogo a gente tá quebrado também? Vamos dividir aqui a transmissão? Vocês podem transmitir na Botafogo TV e a gente transmite aqui na Flu TV. Cada um com a sua uma equipe. Uma permuta, né? Vai jogar no Newton Santos, fazer uma parada... Fazem um bem bolado. Mas para colocar a transmissão no ar com imagens, é um perigo e eu só faria isso se a Globo desse o aval. Perfeito. Luiz, vamos lá, Luiz. Tem alguma pergunta para o Thiagão aí? Alguma dúvida? No momento depois atual, você, Paulo. Mas... Vai lá, o Paulo. Vai, Paulo. Não, pode falar você, Paulo. Luiz. Beleza. Eu queria perguntar, eu gosto sempre de voltar, porque o passado nos ensina muito. Em 95, você era... Que idade você tinha, Thiago? 13 anos. Então você é geração Túlio. Sou. Geração Túlio. Geração esse aqui, ó. Eu sou geração esse aqui, ó. Geração Sérgio Manuel, que é meu maior ídolo no Botafogo. Sim, eu sou geração Sérgio Manuel. Sim. Perfeito. Mas me dá algum fato que tenha... como é que foi a tua final de 95 em São Paulo? Você assistiu? Você teve alguma superstição? Enfim, como é que funcionou para você essa final de 95 em São Paulo? Minha mãe deve estar assistindo a live aqui, que é Mãe Coruja, né? Ela pode colocar aqui nos comentários. Eu tive alguns mini infartos com 13 anos. Ali começaram os meus problemas que hoje culminaram de eu ser hipertenso, né? Porque aquele segundo tempo, rapaz, eu sofri. Sofri muito ali, porque o Botafogo foi recuando, e eu vejo o tape da partida e fico com o mesmo nervosismo que eu estava lá com 13 anos de idade.
porque o pé começa a suar, é algo assim, foi surreal. Eu tenho medo daquela bola do Giovani que o Wagner tirou com a pontinha do dedo, aquela bola entrar até hoje. Aquela bola ali... E aquela que ele escorou? Aquela que ele escorou e perdeu o gol na pequena área. No primeiro tempo, né? No primeiro tempo. Aquela bola, não sei como... Foi espiritual, cara. Foi você que tirou, foi espiritual. Não, os dois aqui, ó. Os dois aqui que tiraram. Os dois aqui que tiraram. E eu tenho Eu, quando converso com jogadores de 95, hoje eu posso falar que eu fiz amizade com meu grande ídolo no Botafogo, que é o Sérgio Manuel. Eu fico emocionado. Porque os caras, eles me deram minha maior alegria como torcedor do Botafogo. Eu lembro que eu chorei. Eu tinha um videocassete na época, um videocassete de 2. Eu tenho essa fita até hoje, na casa da minha mãe. Eu tenho que passar ela até para um DVD para não perder isso. A gente tinha aquela situação de colocar fita cassete para gravar 6 horas de conteúdo, né? E esse meu videocassete era tão ruim, que no começo das fitas, ele não gravava com som, não. Ele não gravava com som. Ele gravava sem som, aí só na metade final que ele começava a gravar com som. E eu tive uma superstição nesse campeonato, que eu não gravava o jogo do Botafogo na íntegra. Por quê? Teve uma partida que o Botafogo perdeu no dia 7 de setembro de 95 pro Palmeiras. E eu gravei esse jogo. E eu falei assim, desde então não vou gravar nenhum jogo, porque deu azar. Então eu não gravei a final de 95, mas acabou o jogo. Gravei Fantástico, Placar Eletrônico, programa de esporte da Manchete, programa de esporte da Band, programa de esporte de todos os canais. Falava de Botafogo. Os mais novos vão se lembrar disso. Você deixava aquela situação, né? O play rec, né? Ativado, e você tinha o pause. Eu deixava com o play rec ativado e com o pause, assim, só toda hora. Falava, Botafogo, pô, tirava. Então, assim, eu tenho uma fita de 6 horas lá em casa gravada que eu tenho que colocar para um DVD para não acontecer o mofo, porque, assim, futebolisticamente foi o melhor dia da minha vida, assim, acho que comparado só o dia que conheci minha esposa, o dia que eu casei, acho que vai superar quando eu tiver filhos, mas, assim, em relação ao esporte, nada se compara a 17 de dezembro de 95. E às vezes... vamos lá, o Paulão. Vai lá, Paulão. Paulo Só ia Renato. complementar com uma coisa aqui. Às vezes eu vejo, só para encerrar aí esse assunto, eu vejo de botafoguenses se desfazerem dessa conquista de 95. Vocês já devem ter visto, né? Aquele campeonato ali não foi bem assim. Vocês já ouviram, não é? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, eu devo estar doido, né? Porque eu não vejo botafoguenses desfazerem, isso é uma coisa assim inacreditável, dessa conquista que foi heróica para o Botafogo. Mas é isso aí, muito legal, muito bacana. Não, foram jogos dificílimos. O Grêmio tinha um timaço, o Palmeiras, Parmalat ali tinha um timaço. Tem que ser falado isso, foram jogos dificílimos. E é um campeonato pós-Copa do Mundo, né? Diga-se de passagem, nós fomos campeões em 94, teve o campeão brasileiro em 94, que nós fizemos um bom campeonato, por sinal, já merecíamos um time melhor. O Carlão acho que foi quinto colocado, né? Foi quinto colocado, o Carlão foi muito mal naqueles jogos, principalmente no primeiro jogo lá no Mineirão, tomou um gol do Éder Aleixo do meio da rua. Fomos eliminados pelo Atlético, não foi isso? Jogamos pra cacete no jogo de volta no Maracanã, perdemos muito. Moisés era do grupo, aquele Moisés estava jogando bem no meio campo, começou em 94, depois em 95 ele compôs ali. Inclusive o Moisés vai estar semana que vem comigo, viu? O Moisés e o Narciso, dois atletas importantíssimos na conquista. Acho que eu vou te chamar de novo, hein, Thiago? Fica na atividade. Pode chamar. Narciso e Moisés, dois atletas importantíssimos em 95, que são pouco lembrados aí pela nova geração. Deixa eu passar um ponto para vocês, voltando à pergunta sobre a transmissão do jogo, do Heraldo. A Voltaço TV começou a transmitir com imagens. Está transmitindo agora no YouTube deles com imagens. O primeiro tempo foi estilo rádio e agora está com imagens. Acabei de olhar aqui. Cada um tá pagando o risco, né? Que quer ter, né? Mas eu acho bom o Botafogo não se meter nisso, não. Vamos jogar e a gente sofre no rádio, mas para prejudicar mais o clube, eu não apoio isso também, não. Vamos lá, Paulo Renato. Eu acho que o Heraldo ia falar alguma coisa, não? Não, vai você, meu irmão. Beleza. Eu só ia completar. Vamos lá, então. 94 é do então complete. Vamos, Heraldo. Bola. Olha, ele completou, mas falhou aí. Eu acho que ele travou. Vai você então, Paulão. Vamos lá. Seguinte.
O TF falou que o ídolo dele é o Sérgio Manuel, o meu é o Wagner, né? Meu eterno ídolo aí. Mas vamos lá. Semana passada, nós fizemos aqui uma live na TV Folgada e cutucamos o Montenegro e ele soltou ali aquela pérola, né? Que tinha um estrangeiro para vir para o Botafogo nível Honda. E aí ele não quis falar. E aí depois, no outro dia, né, você como jornalista foi lá e postou, né, no teu canal. E logo depois você volta e escracha o nome do Salomão Kalou. Pergunta que eu te faço, né? Geralmente nós criticamos a diretoria do Botafogo de vazar nome, até por conta do Yaya que vazou, né, o nome dele ali e deu ruim, a gente acabou sendo envergonhado ali por conta de não só a gente, mas também o Vasco, né? Mas enfim, como eu disse, se o Botafogo se interessar por alguém, o Botafogo já perde porque ele não tem grana. Você não pensou ali, cara, eu vou pro meu lado jornalista ou eu vou pro meu lado torcedor? Eu vou segurar essa onda aqui, né? Eu acho que isso aí não poderia atrapalhar o Botafogo? Então, essa informação do Kalou, eu vou tentar resumir para a galera. A informação do Kalou, assim que o Botafogo desistiu do Yaya, eu tive a informação de uma pessoa que é próxima ao Marcos Leite. Agora, por falar, dane-se. Próxima ao Marcos Leite, falou assim comigo: TF, o Botafogo está tentando o Kalou. Eu falei, opa, vamos sondar isso aqui. Perguntei pro Marcos Leite, falei, procede? O Marcos Leite falou, procede. Mas, por favor, não solte. Isso há umas 3 semanas, mais ou menos. Foi assim que o Botafogo desistiu do Kalou, que o Kalou fez a merda lá do Yaya, que ele fez aquela merda toda. Então, desde então, eu segurei a informação. Falei, silêncio, não vou falar nada, ninguém estava soltando nada. Tanto é que tem um vídeo aqui do meu canal que eu falo possíveis jogadores que o Botafogo poderia buscar. E na live que eu fiz com o Ricardo Rotenberg, eu pergunto para ele, o Kalou foi oferecido? Ele fala, foi sim. Então, assim, já sabia dessa informação há algum tempo. Na live de vocês, eu vi isso e falei, caralho, perdão a palavra, o Montenegro fez merda. Vazou o nome. Pensei assim comigo. Aí no outro dia eu acordei, dei a notícia de vocês, o Montenegro ter falado aqui na live, repercuti o papo que vocês tiveram. E eu fui e questionei as pessoas. Primeiro, questionei a minha fonte inicial. Falei, olha, é o Kalou mesmo que o Botafogo está negociando? Sim, é o Kalou, a negociação está interessante, pá. Fui no Botafogo. Perguntei pro Montenegro, perguntei pro Rotenberg. Se vazar tem problema? Eles falaram, vamos verificar com os empresários do cara. Perguntei pro Marcos Leite. Marcos Leite, se vazar tem problema? Marcos Leite falou, vamos ver com o empresário do Kalou. Fiquei calado. 11 horas... Eu tenho essa ligação aqui, eu até coloquei o print numa live que eu fiz, cortando o nome da pessoa que me ligou. 12h53, sexta-feira eu recebo uma ligação. Solta o nome que vai ser importante. Eu falei, opa, solta o nome que vai ser importante para a torcida fazer pressão. Porque a negociação está lá, os valores estão lá, agora falta a torcida fazer o efeito Honda. Soltei o nome, tomei porrada pra cacete, muita porrada. TF vai atrapalhar a negociação, você soltou, papapá. Engoli quieto, fiz um vídeo explicando o que aconteceu, muita gente não aceitou. No sábado, aquele efeito cascata da sexta-feira começou a fazer efeito. Kalou começa a postar foguinho, Kalou começa a curtir todo mundo, Kalou começa a responder todo mundo, e Kalou me segue no Instagram. Te seguiu, Kalou me segue no Instagram. Eu já fiquei assustado com essa porra. Falei, caraca, o cara tá me seguindo aqui no Instagram, então o negócio tá mais quente do que eu tô imaginando. Ponto final, assim, em relação a isso. Em resumo, várias negociações eu já segurei para não atrapalhar em relação ao Botafogo. Eu sempre tive o critério assim de não ganho nada ferrando o meu clube. Se o jornalista soltar, eu, como tenho informação, eu ratifico e posto no meu canal. Mas essa do Kalou eu soltei porque foi importante para o Botafoguense fazer a pressão e está dando certo.
Tanto é que ontem ele deu uma entrevista para uma jornalista francesa e confirmou interesse, falou que gostou da proposta, é a situação da Covid-19 que está meio que deixando ele assim, meio assustado, mas tem um interesse. Então, eu não soltei para prejudicar nem para ganhar views. Se eu quisesse ganhar views, eu tinha publicado há 3 semanas a informação falando que o Botafogo estava negociando lá atrás. E eu soltei só porque o Botafogo já tinha feito a proposta e estava na mão dele, não tinha como nada dar errado. E para completar... Parecia assim, ó, que você fez uma falta e depois você fez assim, ó. Ó, me deram aqui o nome... Não, mas foi dividida, porque eu fui xingado também, Thiago. Fui xingado também. Foi uma rachadinha. Nós fizemos uma rachadinha. Mas, gente, tem 2 pontos. Primeiro, o que não trouxe o Yaya para o Botafogo não foi a notícia ter vazado ou não, foi a falta de caráter do Yaya. Vazando ou não, ele teria sido mau caráter com o Botafogo. Como ele foi com o Vasco. O Vasco não vazou e ele foi mau caráter com o Levinciano lá. Graças a Deus que não veio. Graças a Deus que não veio. O caráter dele era duvidoso. A situação do Honda, o torcedor botafoguense tem que agradecer a uma pessoa, que é o repórter Renan Moura. Se o Renan Moura não tivesse vazado a informação do Honda, o Honda não teria vindo para o Botafogo. O Honda não teria vindo para o Botafogo. Por quê? A diretoria estava achando que já temos o Bruno Nazário, estamos contratando o Cortez, para que mais um 10? Aí, a partir do momento que a torcida fez a pressão, mudou a cabeça dos caras. E o Honda também comprou o barulho. E por isso que eu respeito muito o Honda. Respeito muito o Honda por causa disso. Ele tinha propostas melhores na mesa e ele aceitou do Botafogo pela pressão do torcedor botafoguense. É um cara que ele pode jogar mal, que eu vou sempre olhar com um olhar um pouco, até redundante que eu tô falando, vou sempre olhar com um jeito diferente. Porque ele fez isso. Não, e a cara dele, quando ele chegou no aeroporto, você tinha que ver mesmo. O cara tava em pânico. Assustado, né? O bagulho ali ficou doido, Thiago. Ficou doido ali o bagulho. O senhor Botafogo, aquele dia ali, cara, eu me emocionei ali, cara. Porra, dia de semana, à tarde, entendeu? Nós lotamos aquilo lá com bandeira, ficou muito bonito. Heraldo, você já voltou, Heraldo? Pode falar, irmão? Tá dando uns apitos lá, parece que não, tá sem áudio mesmo. Eu acho que ele tá sem áudio. O Heraldo é de Santa Catarina, aí é dele. Vou explicar para vocês. Heraldo é de Santa Catarina, onde está acontecendo aquele vendaval todo, ele até quase voou, teve que agarrar lá na grade lá para não voar, ele falou para a gente aqui. E ele que está sendo a base da gente aqui, quer dizer, ele deve estar com algum problema técnico lá, graças a Deus a gente está conseguindo conduzir. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu quero contar com o Thiago numa outra live. Eu quero contar com o Luiz numa outra live. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Né, o Paulo? A gente tem muita coisa para falar. Se for render essa live aqui, a gente vai fazer 5 horas de live. Porque é muito assunto. Fala, Heraldo, voltou? Mas talvez mais 15 minutinhos dá, não? Oi? Ô, Thiago. Mais 15 minutinhos dá, não? Thiago. Voltou. Faz a última pergunta, que eu já estou me despedindo da rapaziada, Heraldo. O Miltinho Pipoqueiro, o Miltinho do Tri, está perguntando aqui nos comentários, quando a fonte falha, como é que fica o jornalista? Por isso que é bom o jornalista não ter só uma fonte. O jornalista não pode ter só uma fonte. Esse é o grande ponto. Aí eu volto à primeira pergunta do Heitor. Do Thiago lá de trás, que você não tinha tanta experiência e tanta maldade no bom sentido, em algumas coisas, do Thiago já trabalhando um lado mais profissional. Porque se eu recebo a situação do Calu e só vou numa fonte, eu poderia me estrepar. Eu verifico com uma pessoa, com outra procede. Se de 10 pessoas que eu perguntar, 9 disserem que procede, a chance de erro é mínima. Se eu perguntar de 10 pessoas, 9 falarem que não, só aquela primeira que fala garantia, é sim, a chance de eu me ferrar é gigante. Então, assim, e você vai criando laços de várias maneiras. Cara, eu tenho fonte que é corretor de imóveis. Corretor de imóveis me liga, Thiago, tem um jogador tal que tá procurando uma casa aqui no Rio. E eu vi que o nome dele foi ligado ao Botafogo. Sonda aí pra ver se é verdade. O Cavalieri não. Eu não me lembro qual jogador do ano passado. Acho que foi o Renatinho. O Renatinho foi assim. Todo mundo cravando. Agora, ano retrasado, em 2018.
Eu tinha nem canal do YouTube ainda, tava só no Twitter. Agora, como já tem 2 anos, posso falar como que aconteceu a situação. Todo mundo falando, o Renatinho não vem pro Botafogo, o Renatinho não vem pro Botafogo, o Renatinho não vem pro Botafogo, o Renatinho não vem pro Botafogo. Essa pessoa me falou assim, Thiago, o Renatinho vem pro Botafogo. Eu falei, cara, tá todo mundo falando que não. O Renatinho vem pro Botafogo. Eu falei, por quê? Ele acabou de me ligar que tá querendo uma casa no Rio. Acabou de me ligar agora. Tirei e liguei para 2 diretores do Botafogo. Eu tô com a informação. Esse é o coelho da cartola. Hã? Esse é o coelho da cartola. É o coelho da cartola. Aí eu falei, ó, eu tô com essa informação que o Renatinho vai fechar com o Botafogo. Eles falaram assim, tá certo, vai fechar com o Botafogo. Já tá assinando o contrato. Então, assim, fontes, elas aparecem. Tem fontes com mentira. Eu recebo várias informações, assim, de várias pessoas no meu WhatsApp. Ah, TF, olha essa informação aqui, procede, no DM, não. Então, assim, é o que eu sempre falo com a galera que cria página, quer dar notícias. Tenham cuidado na hora de dar a informação. Tenham cuidado. Cultive fontes. Crie mais. O que eu falo quando converso com a galera que está fazendo faculdade de jornalismo, perguntam, como arrumar fontes? Cultive as fontes, converse. Abra o leque, não fique apenas preso em 1 ou 2 pessoas. Abra o leque. Converse com vários tipos de jornalistas, pessoas de dentro do clube. Às vezes o tiozinho da cozinha do Botafogo, ele tem uma informação que talvez o presidente não tenha. Então, você tem que cultivar as fontes, você tem que saber fazer uma situação como essa. E, graças a Deus, errar, o jornalista vai errar, não tem um jornalista que vai passar impune sem nunca ter errado uma informação. E quando você erra, você tem que admitir o erro. Mas errar, o jornalista pode errar. Só não pode fazer fake news. Isso eu não admito. Vamos lá, Luiz. Dá suas considerações finais aí, te agradecendo pela presença, meu irmão. E enaltecendo mais uma vez o teu trabalho aí junto ao Centro de Memória, né? E dizer que a torcida está fechada contigo aqui, pelo menos a Folgada. E acho que a Malucos, a maioria das torcidas que você tem aí, uma ligação com a gente, atende sempre a gente. Queria te agradecer pela presença, meu irmão. Muito obrigado. Olha, o agradecimento é todo meu. E antes de fazer as considerações finais, quero comentar com vocês acerca do Botafogo Memória, que é um grupo fechado que eu criei no Facebook no final de 2015, exatamente coincidindo com o início da minha atuação na revitalização do Centro de Memória. Ele não tem grandes pretensões em termos de membros, mas tem mais de 6 mil membros espalhados em todos os estados da federação e até no exterior. E ali eu vou contando a história do Botafogo, a rica e a magnífica história do Botafogo em todos os seus aspectos, internos, externos, de todos os esportes, dirigentes, enfim. Ali a gente tem uma boa visão do que foi, do que é e do que poderá ser o Botafogo, porque o futuro se constrói com o passado e o presente consolidados, né? Então, convido a todos para se tornarem membros do Botafogo Memória. E quero aqui agradecer essa oportunidade, mais uma vez, estar com vocês, e vai ser sempre um prazer falar sobre o Botafogo e falar sobre um dos 2 principais alicerces do Botafogo ser o grande clube que ele é, que são a sua história e a sua torcida. Então, o alicerce história, é preciso que a gente conserve e divulgue, e tenha muito respeito e aprendizado com a história do Botafogo, porque ela é uma história, como eu disse, magnífica, e a gente também não pode até, às vezes, confundir coisas dentro da história. Então, eu, como fui professor, há muitos anos já não sou mais professor, mas eu tenho essa coisa de ensinar um pouco a história do Botafogo, e aí todas as grandes instituições do mundo só o são porque mantêm a sua história preservada. Tá? Então, o Botafogo vai ser sempre grande e forte, na medida do que for possível ser forte, por causa da sua história, e, no nosso caso, com outro alicerce, que é a torcida. Então, uma boa noite para todos, muito obrigado pela oportunidade, e estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos aí, uma honra muito grande tê-lo aqui. Thiago, da mesma forma, muito obrigado, meu irmão. Sucesso aí na tua trajetória, saiba que você tem o respeito aqui da TV Folgada. Depois, em off, a gente combina aí novas participações. Vai ser um prazer ter você sempre aqui. Você é um cara que também conhece muito a história, é um cara que eu respeito, né?
Aliás, todo mundo aqui, essa bancada aqui, todo mundo aqui é muito cascudo. E muito obrigado, meu irmão, pela tua presença aí, ter dedicado aí uma parte do teu tempo aí para nós aqui. Falar do Botafogo, igual eu falei aqui, como eu não bebo, não fumo, não uso droga, é minha cachaça, né? O Botafogo é minha cachaça, é o assunto que eu mais gosto de falar. E foi uma honra conversar com vocês, Heitor, uma pessoa que eu converso quase que diariamente. Paulo Renato sempre acompanhando a Pelota Carioca, parabéns pelo trabalho. O Heraldo também, trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui. O Luiz Felipe nem precisa falar. O Centro de Memória é algo que me emociona como torcedor botafoguense. O cuidado com a sua história. Você nunca vai fazer uma equipe campeã sem ter uma história vitoriosa. E se o Botafogo tem uma história preservada e vitoriosa, tá tudo lá certinho, é graças ao Luiz Felipe. E eu só posso agradecê-los. Acabaram os jogos, né? O Botafogo vai enfrentar realmente o Fluminense e Flamengo e Voltaço. Foi 2-1 Voltaço e em cima do Resende e 1-0 para o Vasco da Gama. Então as semifinais estão definidas. Não sabemos se com transmissão, com imagens ou sem imagens. Provavelmente com o som da Botafogo TV ao estilo rádio nós teremos. Então é isso, inscrevam-se lá na Botafogo TV. Quem quiser se inscrever no meu canal também, lá no meu humilde canal do TF, vocês podem lá, vai ser muito bacana. Faltam 2 mil para a gente bater a marca de 100 mil. É uma marca muito importante, né, pessoalmente. Só posso agradecê-los, estou aberto. Quando vocês precisarem, é só chamar. Olha só, Thiago. Quando eu vou fazer uma promessa aqui ao vivo, quando bater 100 mil lá o canal do Thiago, eu vou doar uma camisa ou um boné ou um boné da Folgada para você sortear lá no teu programa lá. Fechado. Isso aí é promessa, beleza? Já tá anotado aqui. Já tá anotado aqui. Então tu fala lá, o Heitor tá me dando uma moral aí para ganhar a camisa da Folgada. Vamos chegar. Eu vou dar também lá na TV, quando eu fizer vídeo, eu vou dar essa moral para tu. Não, valeu. Ô, Paulo Renato, obrigado a você, meu irmão. Paulo Renato, Heraldo, vocês são da casa, né? Então a gente fica por aqui. Amanhã nós vamos nos falando para ver a pauta da semana que vem, antecipando que será praticamente já fechado o Narciso e o Moisés, né? São 2 atletas que também foram fundamentais naquela conquista de 95. E aguardo vocês aí numa próxima, uma por semana, devagarzinho, começando agora, TV Folgada. Um abraço a todos e boa noite. Bom descanso a todos. Saudações alvinegros, Folgada eterna, o São Vive. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Heitor. Valeu, Heraldo. Abraço. Um abraço. Tamo junto. Valeu.